A paz do Senhor, meus irmãos, por gentileza, podem tomar assento. Irmãos, é uma honra muito grande, eu externo aqui minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite. Eu externo a Deus todos os dias a minha gratidão por louvar a Deus junto com vocês, né? Que Deus tem me colocado aqui para nós louvarmos ao Senhor juntos. Eu quero agradecer, né, externar minha gratidão mais uma vez ao pastor Kleber de confiar o púlpito para esta grande responsabilidade, irmãos, que é a palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que orem por mim. Por quê, irmã Rita? Por quê? Porque, irmãos, falar, só o ato de abrir a boca e falar já é uma responsabilidade muito grande. Só o ato de falar. Jesus disse lá, está registrado no Evangelho dele, segundo São Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia de juízo. Todo palavrão, toda murmuração, toda palavra de blasfêmia, brincadeiras, fofocas. E é interessante que Jesus ele não fala o ímpio, ele fala o homem, não no gênero masculino, mas ele fala o ser humano. E ele não termina a frase por aí, ele fala assim: porque pelas tuas palavras vocês vão ser justificados ou condenados. Só o ato de abrir a boca e falar já é uma responsabilidade. Falar a palavra de Deus é uma responsabilidade ao quadrado. Por quê? Porque nós devemos falar a palavra de Deus como ela é. Jesus Cristo está falando, Apocalipse 22, versículo 18 e 19, ele diz assim: aquele que acrescentar algo à palavra, será acrescentado todas as pragas deste livro sobre esta pessoa. Aquele que diminuir algo desta palavra, ele não terá parte na árvore da vida. Irmãos, falar a palavra de Deus em cima do altar é uma responsabilidade elevada à terceira, porque o altar é santo. Porque o altar ele é a linha de frente da batalha. Deus está aqui. Quando Deus ia falar com o povo, ele falava assim: Moisés, diga ao povo que santifique, porque eu vou falar com eles. Ele falava assim: Moisés, diga aos levitas que santifiquem para trocar na arca. Diga aos sacerdotes que santifiquem para entrarem no altar. É santo. Não pode ter brincadeira. Não pode ter minha opinião, minhas ideias, minha crítica. Não pode. Aqui é Deus falando com o povo. Então, quando vocês, irmãos, estiverem ouvindo eu pregar, por favor, não olhem a Rita. Tirem a Rita. É a palavra de Deus sendo ministrada para vocês. É do céu para a igreja. É do céu para a igreja. É o Senhor falando, o altar é santo. E quantas pessoas têm tratado o altar, irmãos, com leviandade? Quantas pessoas? Aqui é santo. Então, os irmãos, por gentileza, me ajudem em oração por essa tamanha responsabilidade. Palavra do Senhor Jesus, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo vai dizer assim: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos um ao outro, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. E nós vamos ter essa palavra como base na palavra de hoje. Irmãos, é um estudo, tá? Não é uma pregação, não é. Nós vamos aprendermos juntos, vamos meditar, pegar ponto da palavra. Não vai dar tempo de ler todos os textos são extensos, o tempo é escasso, mas vamos meditar. Irmãos, na igreja, não na noiva do Cordeiro, não na igreja de Cristo, mas na igreja, instituição, existem alguns tipos de pessoas que estão no meio. Alguns tipos de pessoas que estão no nosso meio. Existe, não vou chamar de cristão nem de fiel, vou utilizar a palavra crente. Existe o crente morno. O que é o crente morno? É aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela está aqui, ela dá glória a Deus, ela canta, às vezes até exerce cargos na igreja, ela
ela está aqui, né? Ela, às vezes, até profetiza, pula, fala em mistério. Ela está aqui, ela é crente. Da porta para fora, ela é mundana. O mundo exerce um fascínio muito grande sobre ela. Ela fala como mundana, ela se veste como mundana, ela gosta de estar no mundo. Essa pessoa, ela é morna. É o famoso um pé no mato, um pé no caminho. Ela não decidiu o que ela quer. Essa pessoa é aquela pessoa que Jesus disse assim, olha, tomara que você fosse frio ou quente, porque se você é morno, você faz mal para o meu corpo. Já viu, irmãos, aquele alimento que a gente come e incha a vesícula, e dá problema no fígado, é indigesto, fica aquele negócio, vai, não vai? O morno no corpo de Cristo, ele inflama os órgãos do corpo de Cristo, ele faz mal para Jesus. Jesus não suporta, não gosta. Então, Jesus disse assim, oxalá você fora frio ou quente, porque se você é morno, Jesus usa esta palavra, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, quando a gente está com problema de fígado, de vesícula, ou qualquer coisa, que a gente toma um remédio, que a gente põe aquilo para fora, o corpo fica aliviado. Mas aquilo que colocamos para fora se perde. Então, o crente morno, ele corre um risco muito grande de se perder. Vai ser lançado no lixo espiritual, não tem mais retorno, perdeu. É por isso que Jesus fala assim, nós temos que tomar uma posição. Segundo tipo de crente que tem na igreja é o crente afrontoso. O que é? É aquela pessoa que ele chega na igreja, eu não digo aqui, digo em todas as igrejas, né, em todos os templos, ele chega, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Se o pastor me quiser, eu sou desse jeito. Ó, se ele vai me colocar em cargo, isso é problema dele, mas eu não mudo, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Né? Chega com trejeitos mundanos na igreja, não abre mão, não respeita a doutrina da igreja, não respeita ensinamentos. Esse é o afrontoso. Também o dele está guardado. E tem o terceiro tipo de crente na igreja, que é o crente dissimulado. E é sobre este terceiro tipo de crente que nós vamos estudar nesta noite. Irmãos, a palavra vem do alto, a palavra é de Deus, e Deus fala conforme a necessidade dos nossos corações. Não entenda, esta palavra não é da irmã Rita, essa palavra é de Deus. Nós vamos estudar sobre o crente dissimulado. Por que há uma necessidade de estudarmos, irmãos, sobre o crente dissimulado? Porque é o que está acontecendo no meio da igreja nessa época. É o que está acontecendo hoje. Como eu já disse, não é aqui na Igreja Brasil para Cristo. Eu não estou falando de Assembleia de Deus, eu não estou falando de Congregação Cristã no Brasil, eu não estou falando de Igreja Brasil para Cristo, eu não estou falando de Igreja Batista, eu estou falando no meio do povo de Deus em geral. Crentes dissimulados. Como que é definido dissimulação? O que é dissimulação? É definido assim, é o ato de ocultar, esconder a verdadeira intenção e sentimento. É fingir, é hipocrisia. Então, a pessoa vem para a igreja, mas ela não quer Jesus Cristo. A pessoa vem para a igreja, ela não quer o céu. Ela quer usar a igreja como um trampolim para alcançar seus objetivos. Isso, irmãos, está muito claro nos nossos dias. A pessoa entra na igreja ou para ficar rica, ou porque ela quer a glória do mundo, ela canta bem, ela tem necessidade, mas se ela cantar dentro de casa, a Rede Globo não vai ver. Mas, irmão, se é, né, Hollywood nunca vai ter holofote para ela. Então, o que ela faz? Eu vou cantar na igreja. Aí ela chega dentro da igreja, aí ela começa a cantar, começa a fazer shows, a cobrar por shows, né? Aí ela vai indo, daqui a pouco ela está no Ídolos, daqui a pouco ela está lá em cima, aí as TVs já estão chamando, pronto, ela chegou onde ela queria. Não precisa mais da igreja. Aí a igreja não presta mais. Aí os crentes são fanáticos, aí as coisas da igreja é ultrapassada. Pessoas dissimuladas. A Bíblia está cheia delas. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas dissimuladas, mas eu peguei 3 casos para nós analisarmos. 3.
E o primeiro caso, ele está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. A leitura é extensa, mas eu vou contar a história, quero que vocês, né, vão lendo, e fica de dever de casa para vocês lerem esses textos em casa. Tá? Outra coisa, irmãos, que eu peço para vocês encarecidamente, quem tiver dúvida sobre a mensagem de hoje, por favor, me procura, fala comigo. Irmã Rita, eu não entendi, porque é horrível a gente ter dúvida sobre a palavra de Deus e passar por cima. Eu fui uma adolescente, eu fui uma pessoa que todas as vezes que eu ouvi uma pregação, independente de quem pregasse, podia ser o pastor, o presidente, seja lá quem fosse, pregou, eu fiquei com dúvida, eu ficava aguardando, na hora certa, pastor, paz do Senhor, desculpa, o senhor falou uma coisa que eu não entendi. Podia ser, irmãos, quem fosse, fala assim, irmão, desculpa, olha, o irmão falou uma coisa, o irmão pode esclarecer para mim, eu não entendi. Porque é horrível ter dúvida sobre a palavra de Deus. Então, eu estou à disposição dos irmãos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, vai contar a história de 2 personagens. Um é o rei Josafá, homem crente, temente a Deus, fiel, amante da palavra de Deus. E esse homem era rei de Judá. Ele era da dinastia davídica. Ele pertencia ao trono de Davi, temente ao Senhor. E esse homem, ele fez um casamento político com uma pessoa da casa de Acabe. Quem era Acabe? Rei de Israel. Não pertencia, né, à dinastia davídica. Inimigo de Deus. E Josafá se aparentou com Acabe. Né? Irmãos, nos meus ensinos, eu gosto muito de contemporizar, eu gosto muito de trazer para os dias de hoje, para a gente, né, entender melhor. Né? Então, lá, um determinado dia, vamos supor que a Josafá manda um zap para Acabe, e fala assim, olha, hoje eu estou pegando meu povo aqui, minha comitiva, eu vou almoçar aí com você, vamos fazer um churrascão aí? Vamos aí? Aí Acabe, opa, fechou, beleza, estamos juntos, vem, pode trazer, quantas pessoas vêm? X, estou indo aí, beleza. E Josafá vai até Samaria com a sua comitiva real, e a Bíblia diz que, chegando lá, Acabe matou bois, matou ovelhas e tal, e fez aquele almoço maravilhoso. Quando eles acabaram de almoçar, né, os dois vestidos de vestes reais e tal, eles vão se assentar à porta da cidade, era costume, da cidade de Samaria, que era a capital do reino de Israel. E os dois estão assentados lá, só que Acabe tinha algo no seu coração. Acabe tinha algo no seu coração. Ele falou assim, Josafá, estou pensando em subir a Ramote de Gileade e reconquistar esta cidade, você vem comigo? Detalhe, Ramote de Gileade é uma cidade que pertencia a Israel, mas que num determinado momento, numa batalha, Israel perdeu a batalha, os sírios passaram a dominar aquela cidade. Então, colocaram os sírios ali era exercida a cultura síria, os impostos que eram pagos ali ia todo para a Síria, e Acabe falou, bom, isso não é justo, eu vou pegar essa cidade de volta. Você vai comigo? Josafá, irmão, típico daquele crente que não pensa, típico daquele crente que, na hora, ele falou assim, eu serei como você, e o meu exército é teu exército. Depois que ele falou, aí acho que a ficha caiu, aí ele, tem aqui algum profeta do Senhor que eu possa consultar? Acabe, beleza, isso é fácil. E veio, irmãos, 4 vezes 100, 400 profetas, nenhum era do Senhor Jeová, 400 profetas dos deuses de Acabe, porque Acabe era casado com Jezabel, Jezabel era sacerdotisa de Baal, 400 profetas lá. E alguns profetas pagãos, irmão, quando nós estudamos a história, a gente vê que muitos deles, para profetizar, ou sacerdotes, eles faziam muita pantomima, tinha muita peça teatral, muito, né? E Josafá está sentado vendo aquilo, esperou 400 homens profetizar, aí ele olha para Acabe e fala assim, Acabe, tem pelo menos um profeta do Senhor? Aí Acabe, tem, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza mal a meu respeito. Aí Josafá, será que eu posso ouvi-lo? Pode sim. Aí mandou chamar o profeta, por nome de Micaías, ele era filho de Imlá. E quando trouxeram ele do cárcere, Acabe perguntou assim, subirei a Ramote de Gileade? Ele falou assim, vai sim,
Não é isso que você quer? Não é isso que seu coração quer? Não é isso que você já propôs no seu coração? Vai sim, que Deus vai te entregar. Acabe, ele fala uma coisa, irmãos. Eu gosto muito dessa passagem porque ela tem um peso espiritual muito grande. Acabe fala assim, Acabe é rei, ele é uma autoridade. E ele fala para o profeta assim, conjuro-te pelo Senhor que me digas a verdade. Porque todos os 400 profetas estavam dizendo para Acabe, vai sim, vai que você vai conquistar Ramote de Gileade. Todos eles eram unânimes, vai que Deus vai te entregar. Engraçado que era profeta de deuses pagãos, mas falavam em nome de Deus. Isso que é. Aí Acabe falou assim, conjuro-te que me diga somente a verdade. Irmãos, presta atenção no que é Deus abrindo as cortinas celestiais. Presta atenção no que é Deus mostrando o mundo invisível. Presta atenção no que é Deus mostrando o que está acima de nós. E Micaías vai dizer assim, eu vi o Senhor assentado no seu trono em majestade e poder. E ele tinha com ele todos os ministros celestiais, à sua direita, né, à sua esquerda, à sua direita. E Deus lança uma pergunta. Quem vai convencer Acabe a subir a Ramote de Gileade para morrer? E Micaías continua. Uns diziam, Senhor, faça desse jeito. Outros diziam, Senhor, faça daquele jeito. E, de repente, aparece um espírito de mentira diante de Deus. E ele entra na conversa. Está escrito aí, irmãos. Ele entra na conversa. Pode deixar que eu vou. E Deus olhou para ele e falou assim, como que você vai fazer? Serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí Deus, Senhor de todas as coisas, ele dá o aval e firma em uma via, né, de teor poderoso, ele diz, vai e prevalecerás. Vamos congelar essa imagem aqui. Eu quero fazer um adendo, porque eu tive dúvidas muito sobre isso e todas as vezes que eu falo sobre essa palavra, existem pessoas que têm uma dúvida cruel sobre essa palavra. Rita, se o céu é santo, se o apóstolo Paulo subiu ao céu e disse que lá é um lugar inefável, que não pode nem falar, se o céu é puro, no céu não entra pecado, no céu não entra fadiga, nem dor, nem morte, como que Satanás, como que um espírito de mentira chega deslavado e descarado diante do trono do Senhor? Não é isso que está registrado em Jó? Deus está fazendo uma reunião com seus ministros, de repente Satanás aparece do nada e Deus dá crédito. Como assim? Da onde você vem? Venho de rodear a terra e passear por ela. Ah, viste meu servo Jó? Rita, Deus dá crédito. Então vamos fazer um adendo aqui, vamos explicar. Todas as vezes que nós falarmos de planeta Terra, seja por processo natural, sobrenatural, espiritual, todas as vezes nós vamos ter que ir para o Éden. E vamos nos lembrar, eu já tive a oportunidade, né, de ensinar aqui, que quando Deus criou o planeta Terra, Ele entregou nas mãos de Adão. Adão seria o representante legal do planeta Terra. Adão, você vai tomar conta de tudo, você vai tomar conta de tudo isso, você vai ministrar todos os animais que estão no mar, na terra, tudo isso aqui é teu. Quando Adão pecou, e ele não foi forçado a pecar, ele usou o livre-arbítrio para pecar, ele automaticamente se prostrou diante de Satanás. Adão tinha nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu já expliquei aqui que Deus sentenciaria Satanás através de Adão. Abriria as portas do inferno. Essas chaves estavam na mão de Adão. Aquele que pecar morrerá. Se Adão não pecasse, ele não morreria. A chave continuaria na mão dele. Se posteriormente alguém pecasse e morresse, a chave estava na mão de Adão. Quando ele pecou, ele abriu as mãos, tombou, abriu as mãos. Satanás pegou as chaves da morte e do inferno. E Deus, irmãos, é justo. Deus é justo. Satanás passa a ser o representante legal do planeta Terra. Todas as vezes que Deus fazia uma reunião no céu para tratar de algo sobre o planeta Terra, quem subia lá para representar? Pois é. Quando isso terminou?
Quando Jesus deu um brado na cruz, está consumado. Quando Jesus morreu, ele desceu, tirou das mãos de Satanás, daqui é meu, agora é meu por direito, me dá aqui as chaves da morte e do inferno. Quem representa o planeta Terra hoje? Jesus. Todas as vezes que tem uma reunião nos céus e Deus vai tratar sobre o planeta Terra, é Jesus o nosso representante. Glória a Jesus. Fecha o adendo. E voltamos à mensagem. Acabe ficou furioso. Aí Micaías continua. Eu vi o exército de Israel voltando para casa como ovelhas que não têm pastor. Acabe ficou furioso. Prende ele. Agora vai ser pior ainda. Trata ele só com pão e água até eu voltar. Rita, onde está a dissimulação de Acabe? Agora. Acabe chega para Josafá e fala assim: queridão, é o seguinte, você vai vestido de rei. Por quê? Porque Ben-Hadad, né, ele tinha dado ordem, nessa peleja eu não quero que vocês pelejem nem com de alta patente, nem com de baixa patente, eu quero só o rei de Israel. Só, leiam. Eu quero só o rei de Israel. Aí ele chega e fala assim: queridão, vai com as suas vestes reais que eu vou disfarçado de soldado. Se alguém tiver que morrer, né, dentro do coração dele, que morra você. Eu. Já viu crente, irmãos? Crente é assim mesmo. Crente é desse jeito. Ele se enrola todo, ele se... Depois, já viu aquela situação assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já passou por isso. Senhor, o que eu fiz? Meu Deus. E está lá, peleja, irmãos, correndo, e os sírios correndo atrás de Josafá, e corre, porque eles pensavam que ele era Acabe, ele com a coroa de veste real. A Bíblia diz, ele clamou ao Senhor: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Como ele era um homem fiel, a Bíblia diz, Deus ouviu a oração de Josafá e dispersou os sírios. Aí ele gritou: eu sou Josafá. E por Deus, os sírios acreditaram. Aí a Bíblia diz que um soldado, não sei se ele era soldado, para fazer o que ele fez, eu imagino que ele seja um desses meninos que são chamados à guerra de última hora, né? Eu acho que ele não tinha muito treinamento. A Bíblia vai dizer que ele entesou o seu arco, assim, na sua inocência, acho que ele nem sabia o que ele estava fazendo. Mas a mão de Deus pegou aquela flecha e feriu um órgão vital de Acabe. Acabe dá um grito: socorre-me, tire-me da peleja, porque estou mortalmente ferido. Dissimulado. Sabe o que é isso, irmãos? Quando um crente faz uma aliança com o inimigo de Deus, você vai com toda a sua boa vontade, todo o seu coração: olha, o que é meu é teu, pode vir na minha casa, pode. E o outro está pensando assim: então, já que ele estava me oferecendo, então eu posso usá-lo para alcançar os meus objetivos. Né? E Acabe estava dissimulando contra Deus. Bom, se Deus vai matar alguém, então Josafá, né, vestido lá, então vai ser ele que vai morrer. Quem mandou ele oferecer a amizade dele? Tem um segundo caso na Bíblia. Esse é mais perverso. Esse é perverso. Jesus Cristo está começando o seu ministério na terra. E Jesus Cristo chama 12 homens, a quem ele vai entregar a farda e as patentes do apostolado. 12 homens que serão treinados aos seus pés, que serão testemunhas do seu ministério. E dentre esses 12 homens tem um que ele não quer saber de reino de Cristo, ele não quer saber de glória de Cristo, ele não quer saber de ser testemunha de Jesus. Só tem uma coisa, irmãos, que chama a atenção desse homem: dinheiro. E quando nós lemos, às vezes eu fico muito chateada com isso. Nós lemos algumas literaturas mundanas, nós vemos que no contexto moderno existem muitos escritores, né, literários, que eles tentam minimizar a culpa de Judas. Não, Judas era zelote. Não, Judas não era mau. É que, conforme foi o andamento da carruagem, ele foi. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. E eu fiquei muito contente aqui, quando o irmão Aguinaldo leu a passagem lá de São Marcos, né? Eu fiquei muito contente, porque a Bíblia mostra a índole de Judas.
quando Jesus chega à casa de Lázaro para fazer a última refeição, Maria, ela quebra o vaso de alabastro para derramar um unguento sobre a cabeça de Jesus. Era adoração pura. Irmãos, aquilo era uma gratidão derramada em forma de perfume. Irmãos, aquilo era uma adoração. Vocês pensam que Judas se comoveu? Vocês pensam que Judas se comoveu? Ele, olhão, foi lá na frente, né, com os 2 cifrões, assim. Ah, que desperdício! Por que não se vendeu isso e não deu aos pobres? E São João, o evangelista João, ele vai dizer assim, mas ele não falou isso porque ele cuidava dos pobres, ele falou isso porque ele era ladrão. E ele tomava conta, ele era o administrador da bolsa, né? Ele era o administrador, né, das finanças do grupo de Jesus. Quanto dinheiro esse homem não pegou? Né? Então, quando Jesus saía, eu acho que na cabeça dele, ele não estava nem aí com quem Jesus estava curando ou deixando de curar, ele só estava pensando, com esse dinheiro eu consigo fazer isso, com isso eu estou fazendo isso, se eu pegar mais X eu faço aquilo. Né? Era esse o propósito. Mas, Rita, como que você sabe? Me prova que é isso. Me prova que Judas estava nesse grupo só por dinheiro. Precisa provar? Ele está vendo que Jesus é o Filho de Deus, ele está vendo os milagres que Jesus está fazendo, ele está vendo que os inimigos de Jesus são ferrenhos, são ferozes, são malignos, e o que ele faz? Ele voluntariamente, ninguém mandou, ninguém pediu, voluntariamente, ele chega para os inimigos de Jesus e fala assim, vocês querem pegar Jesus, né? Mas é Páscoa, né? Não tem jeito, o povo vai pegar mal com vocês, né? Eu posso entregá-lo. Eu conheço todos os lugares que ele fica. Voluntariamente. Por quê? Ah, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Quanto? 30 moedas de prata. Fechado. Acho que Judas pensou, é o que eu queria para construir meu palácio. Agora preciso de Jesus, preciso de... Irmãos, ele andou 3 anos com os homens que andaram com Jesus, companheiros de ministério. Irmãos, Jesus era inocente. Pensa na índole de um homem que vende a liberdade de um inocente. Vocês vão dizer o quê? Que ele não era mau? Vão dizer o quê? Vende na mão dos inimigos ferozes, queriam matar. Judas sabia. Ele entregou a vida de Jesus por 30 moedas de prata e vão dizer que esse homem não era mau? E entregou. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Judas ele era tão dissimulado, presta atenção. Isso é muito importante. Judas era tão dissimulado, tão dissimulado, tão dissimulado, que durante 3 anos, nenhum dos 11 apóstolos perceberam. Ninguém. Não perceberam. No dia da Santa Ceia, Jesus conta para João, e é o evangelista João quem vai dizer isso, que ele, recostando a cabeça no peito de Jesus, ele perguntou, Senhor, quem vai traí-lo? Jesus pega o pão, molha o bocado e diz assim, é para quem eu der o bocado molhado? Ele mostrou para João que era Judas. E quando ele fala assim, para Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Ah, santos apóstolos inocentes. É porque Jesus de certo, né, mandou ele comprar comida, né, de certo mandou buscar alguma hora daquela, comprar alguma coisa que faltou para a Santa Ceia. Ô, irmãos, como o crente é inocente, irmãos? Ô, irmãos, como Josafá era inocente? Como o crente é inocente, irmãos? Acorda. Sabe que existe, vocês já ouviram falar que existe o dom de discernimento de espírito? Já ouviu falar isso? Peçam a Deus. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, às vezes a pessoa que está ali com a gente, não é dos nossos. Né? E quando Jesus... E tem uma coisa na Bíblia que me chama muita atenção, irmãos, isso é de uma espiritualidade que não tem tamanho. A Bíblia diz, molhando Jesus o bocado, entregou o pão a Judas. O que aconteceu, irmãos? Ele foi batizado no Espírito Santo? O que aconteceu? Alguém sabe? O que aconteceu? Satanás entrou em Judas. Olha a seriedade de tocar no pão e no cálice do Senhor. Ali Jesus estava instituindo a primeira Santa Ceia. O que aconteceu? Judas saiu, Jesus ficou ali
Aí tem o capítulo 14, 15 e 16 de São João. No capítulo 17, ele tira os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, ora com os discípulos. Terminado, ele separa o grupo, sai com Pedro, Tiago e João e vai para um lugar onde ele entra em agonia. Né? E quando ele termina de orar, quem chega lá? Quem? Judas. Com quem? Com a guarda do templo. Chega lá. Eu te saúdo, Rabi. Tem um terceiro caso. Tem um terceiro caso. Jesus já tinha ressuscitado. A igreja estava crescendo numa pureza de coração, irmãos, numa alegria, do jeito que Jesus gosta. Aquela pureza. E a igreja primitiva, eles esperavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Eles aguardavam Jesus para aqueles dias. Então, eles não tinham nada deles, eles não queriam nada do mundo. Então, era assim, eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que quem aceitava a fé, entrava no grupo, eles tinham tudo em comum. Não é meu carro, é nosso carro. Não é minha geladeira, é nossa geladeira. Não é minha casa, é nossa casa. O que é meu é seu. Porque nós temos a mesma fé, nós comemos o mesmo pão, nós professamos, né, nós comungamos a mesma esperança. E a Bíblia vai dizer que tinham pessoas que vendiam suas propriedades, né, e elas depositavam dinheiro aos apóstolos. Para quê? Para os apóstolos investir no reino, para investir no crescimento de reino de Cristo na terra. E a Bíblia nos conta isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E ela fecha, a Bíblia fecha o capítulo 4 de Atos, dizendo assim: tinha um homem, por nome José, cognominado Barnabé, era levita da cidade de Chipre. Ele vendeu uma propriedade e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Fim do capítulo 4. Começa o capítulo 5. Tinha um casal, Ananias e Safira, né, que também venderam uma propriedade. Eles não venderam a casa onde eles moravam, eles venderam uma, deviam ter 2, 3, não sei. Pelo menos 2 eles tinham. Venderam uma propriedade. Irmãos, o que eles queriam quando eles vendem essa propriedade? Eles não queriam investir no reino de Deus. Eles não queriam, né, o crescimento da igreja. Eles tinham um propósito. O quê? Fama. Você viu o que Ananias e Safira fez? Ah, nossa, bons irmãos. Bons irmãos, nossa, eles fizeram isso, fizeram isso por nós, oh, que bênção, oh, glória a Deus, vamos receber o irmão aí, ah, Ananias, está ali, irmã Ananias, irmã Safira, vender a casa e tal. Eles queriam fama. Então, eles acordaram no seu coração, foi uma coisa acordada entre eles. A gente vende a casa por X, mas a gente não entrega X, né? É muito, né? Dá muito dinheiro para os apóstolos, Deus não precisa, né? Não, é muito. Vamos dar meio X, está de bom tamanho, senão eles vão desconfiar. Se a gente der um quarto de X, eles vão desconfiar, né? Um terço de X, eles vão desconfiar. Dizer assim, mas você vendeu só por isso? Não, vamos dar metade. Perfeito. Cara lavada, né? Entram no templo, chega para Pedro e fala assim, olha, está aqui o dinheiro de uma herdade que nós vendemos. Irmãos, Deus é Deus. Pedro pergunta assim, Ananias, você vendeu a sua propriedade por meio X? Sim. Ananias, por que você mentiu? Você não está mentindo para mim, você não está mentindo para os homens, você está mentindo para o Espírito Santo. Ananias tombou e caiu morto. Irmãos, como Deus trata o dissimulado? Nós já vimos aqui nos 3 casos que ninguém percebe nada. Humanamente não se percebe. Como Deus trata o dissimulado. Irmãos, vocês estão me entendendo? Estou sendo clara, tá? Como Deus trata o dissimulado? Deus é Deus. Ele é poderoso, Ele é Senhor, e Ele sempre dá a última oportunidade. É como se Deus chegasse à porta, a porta está aberta, e Ele pergunta assim, vai entrar? No caso de Acabe, eu quero que vocês prestem atenção que aqui tem 3 histórias dissimuladas.
A primeira é contra Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Quando Micaías tem toda aquela revelação, irmãos, e presta atenção que isso é uma revelação de alto grau. Já pensaram? O despertador toca de manhã, a gente levanta, vai lá, e toma banho, e toma café, e corre, e vai, trabalha, e faz isso, e faz aquilo, né? Chega em casa, cansado, vai, guarda o carro, faz isso, faz aquilo. Vocês já pensaram haver uma reunião nos céus por sua causa? Já pensaram nisso? Já pensaram? Então pense. Por quê? Deus trata os fiéis de uma forma. E agora, irmãos, não está na Bíblia, mas eu gosto, toda vez que eu leio a Bíblia, eu gosto de fazer elucubrações, eu gosto de pensar, eu gosto de... Então, eu fico pensando, Deus no céu faz uma reunião e fala assim, né? Do mesmo jeito que ele falou, os exércitos celestiais, está lá os ministros de Deus, à esquerda, à direita, e Deus fala assim, quem vai contar para Zacarias que o Messias vai nascer e ele vai ser o pai do precursor do Messias? Aí Gabriel, deixa, Senhor, que eu vou. Então vai. Passado um tempo, tem outra reunião no céu, Deus falando assim, quem vai avisar Maria lá nas montanhas de Judá? Quem vai lá falar para ela que o meu filho vai nascer e ela vai ser a mãe do Messias? Gabriel, tá bem, deixa, Senhor, eu vou, então vai. Babilônia, Daniel orando, Senhor, olha, Senhor, pelos estudos aqui eu estou vendo, já se fecharam os 70 anos, Senhor, do cativeiro, né? Senhor, está na hora do seu povo ser liberto. Aí Deus faz uma reunião no céu e fala assim, quem vai avisar Daniel? Quem vai levar a resposta da oração dele? Gabriel, deixa que eu vou. Deus, então vai. Só que, né, Gabriel vai descendo, como eu já falei antes da morte de Cristo, quem tomava conta do planeta, né, era Satanás, então Gabriel vai ter um pequeno ali impasse com os príncipes da Média e da Pérsia. Aí Deus, vai lá, Gabriel, vai lá, Miguel, e Miguel ajuda. Então, Deus faz reuniões nos céus. Viste meu servo Jó? Fiel. Deus faz reuniões nos céus. Pensa Deus fazendo uma reunião nos céus a respeito do Brasil. Pensa. Pensa Deus fazendo uma reunião nos céus a respeito da Igreja Brasil para Cristo. Né? Então, quando Micaías, é a última porta, é Deus chegando na porta e falando para Acabe assim, vai entrar ou vai sair? Acabe, Deus assinou a sentença da tua morte. Era para Acabe falar assim, meu Deus, Senhor, né? Mas não, porque o propósito dele era acima da vontade de Deus. Olha o perigo do nosso querer, né? Quando Judas chegou para Jesus com aqueles guardas e eles com achote, naquela escuridão espiritual, naquela escuridão da noite, e Judas vem cinicamente, ele diz, eu te saúdo, Rabi, Jesus está na porta, vai entrar? Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Olha aquela voz falando na consciência de Judas. Aí vocês podem me dizer assim, Rita, mas não era Judas, era Satanás, Rita, que estava nele, ele não ia ouvir Jesus. Irmãos, nós estamos falando da voz do grande eu sou, da voz que disse, haja luz e houve luz. Nós estamos falando da voz que disse, Lázaro, rompe as barreiras da morte e sai para fora. Nós estamos falando da voz que disse, Talita, levanta. Nós estamos falando da voz do Todo-Poderoso. Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Mas o propósito de Judas era maior do que a vontade de Deus para a sua vida. Quando Ananias e Judas, ele dissimula contra a segunda pessoa da Trindade, Jesus, Ananias e Safira vão dissimular contra a terceira pessoa da Trindade. Então, nós pegamos um exemplo de uma dissimulação contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Abrindo outro adendo aqui, todas as vezes que nós falamos que o Senhor Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não estamos dizendo que ele é inferior a Deus. Que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, não estamos dizendo que ele é inferior a Deus. Eles são três pessoas
né? São 3 pessoas distintas num corpo só, eles têm o mesmo atributos, os 3 são Deus, mas os teólogos que estudaram convencionaram numerar por revelação. Quem primeiro se revelou foi Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. E todo o Antigo Testamento vai ser baseado na vontade de Deus. Jesus é o segundo por quê? Porque no Novo Testamento ele é a segunda pessoa a se revelar. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Começou o ministério dele quando? Quando Jesus subiu aos céus. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, foi derramado o Espírito Santo e começa a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, que é a que nós vivemos agora. Agora é o Senhor Espírito Santo quem está na porta. Ananias, você vendeu a propriedade por meio X? Vendi. Ananias, a casa não é tua? Precisava vender? Não. Se você vendesse e ficasse com todo o dinheiro para você, o dinheiro era teu. Por que você colocou no seu coração mentir contra o Espírito Santo de Deus? Ananias, por que ele não confessou? Porque o propósito do seu coração era maior do que a vontade de Deus para a sua vida. 3 horas depois, chega a Safira. E vai entrando, né, toda. Pedro chega e fala assim, Safira, vendeste a propriedade de vocês por meio X? Ela, sim, vendemos. Ah, está vendo ali? Aqueles rapazes acabaram de enterrar seu marido. Vou enterrar você também. Caiu. Não mentistes ao homem, mentistes ao Espírito Santo de Deus. E agora nós fazemos uma análise sobre Judas. Agora nós fazemos uma análise sobre Ananias e Safira. Quando o cristão ele não é dissimulado, quando faz a pergunta, né, você vendeu a sua propriedade por meio X? Né? Não, na realidade eu vendi por X, mas a gente resolveu dar só um meio X. Quando há sinceridade. Porque o poder da palavra mexe. O poder da palavra mexe com o homem. Safira, ela nem sabia que o marido tinha morrido. Você vendeu por meio X, ela podia falar assim, ai, desculpa, apóstolo, não. Na realidade, nós vendemos por X, mas nós conversamos e achamos por bem doar só X. Ela seria salva. Não teria morrido. Mas não, o propósito do coração é maior do que a vontade de Deus. Caiu morta. Caiu morta. Agora nós vamos analisar 2 casos, que eu acho sensacional. Um é Judas e o outro é Pedro. Jesus falou para Judas. Judas ouviu a voz do Senhor Jesus. Judas, com um beijo, você trai o filho do homem? Nós vemos um outro caso. Pedro negou Jesus. Não conheço, praguejou, xingou, não conheço. Sei lá quem é esse homem. Para de me falar desse homem, gente, eu não sei quem é. Para! O galo canta. E a Bíblia vai nos narrar, evangelista Lucas, médico, doutor Lucas, ele vai dizer que Jesus estão batendo no rosto dele, ele está diante das autoridades, e quando o galo canta, olha que coisa mais linda, irmãos, ele dá uma olhada para Pedro. E quando ele olha para Pedro, irmãos, não precisou falar, derreteu Pedro. Eu sou um miserável pecador, meu Deus, tem misericórdia de mim. Pedro chorou amargamente. Teve salvação para Pedro, porque Pedro não era dissimulado. Pecador, sim, dissimulado, não. Irmãos, tudo isso fica de exemplo para nós. Nosso comportamento. O que nós queremos, estamos na igreja para quê? É para a glória de Cristo? A intenção é o reino de Cristo? Você pecou? Todos nós pecamos.
Mas quando o ministro de Deus te confrontar, por favor, confesse. Não resista. Isso pode gerar morte. O pastor chamou, ele tem as patentes de Deus. Rita, você pecou? Ó, pastor, se dependesse de mim, eu não ia contar, não, mas eu pequei. Pequei. E preciso de ajuda. Não minta. Porque para Deus não se mente. Porque quando se está tratando de assunto espiritual, é Deus quem entra em cena. Não é o homem, é Deus. Por que nós devemos estar atentos? Porque hoje nós vivemos uma época em que tem tantos dissimulados na igreja. Eles têm uma ideologia do inferno, mas eles querem implantá-la aqui dentro. Então, eles chegam, crente como ninguém outro. Crente, aí devagarinho começam, daqui a pouco estão ensinando na escola dominical, daqui a pouco estão no louvor, daqui a pouco estão... Aí pega os adolescentes e começa a dissimular suas ideologias para os adolescentes. Imagina, a igreja, não é nada disso. Nossa, hoje nós estamos em pleno século XXI, não é nada disso. Não, isso era do passado. E vai formando crianças e vai formando adolescentes com a ideologia do inferno. Preste atenção que Josafá não percebeu a dissimulação de Acabe. Preste atenção que os apóstolos andaram 3 anos com Judas e não perceberam a dissimulação. A igreja não percebeu a dissimulação de Ananias e Safira. Precisou de autoridade de Deus para intervir no caso. Tem na igreja hoje, irmãos, eu falo isso com uma tristeza muito grande no meu coração. Eu falo isso porque é triste. Pessoas que defendem toda uma ideologia mundana estão dentro da igreja. Comem na mesa com os demônios, tocam no cálice do Senhor. Nós vimos, na realidade, tudo isso que tem acontecido no Brasil, nada mais é para abrir os nossos olhos. Quantas pessoas que estão no nosso meio, defendendo o reino do anticristo. Quantas pessoas, porque o que está se ensinando no mundo, nada mais é do que uma preparação para o anticristo. A pessoa está na igreja, está aqui com a gente. Eu falo aqui com a gente, não é nessa igreja, irmãos, não entenda isso. Eu falo no nosso meio cristão. Está conosco. E defende a morte de crianças, de inocentes. Está conosco. E defende a liberação de drogas. Está conosco. E defende que se tire dinheiro que podia matar a fome de muitas pessoas para investir numa ideologia do anticristo. E ela se diz cristã. Não tem nada demais, irmã Rita, defender, liberar as drogas, não tem nada demais, a pessoa não pensa como a gente, nós somos cristãos, sabemos que é errado, ela não sabe. Não, porque ela nunca teve que pegar um filho dela, um parente dela na rua, vociferando como um louco, como um animal, totalmente insano, por causa de droga. Imagina, a criança não nasceu ainda, irmã Rita. Imagina, a criança nem sabe, ela não tem nem consciência. Que mal tem tirar? Vidas custaram o sangue de Jesus. Tem pessoas no nosso meio que defendem a ideologia do anticristo. Quando, na realidade, a igreja briga pela implantação do reino de Cristo na terra. E pessoas que se dizem cristãs, defendendo o reino do anticristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Anexou-se a Bíblia, o mundo anexou a Bíblia, um adendo de um Deus bonzinho. Imagina, Deus perdoa. Deus é bonzinho. E eu estou dizendo para vocês com a autoridade de Deus, nesta noite, não existe Deus bonzinho. Existe um Deus justo, existe um Deus santo, misericordioso e amoroso.
Ele não é bonzinho. Irmã Rita, Deus entende? Não entende. Não entende. Irmã Rita, Deus sabe? Sabe, mas não vai relevar. Fosse nos dias atuais, pensa, nós, igreja, pensa. Imagina, que isso? Capaz que Deus não vai deixar Moisés entrar na terra prometida, um homem santo daquele? Capaz? Imagina, quem disse isso? Imagina um homem que se esforçou tanto, quantos anos com esse povo? Gente, Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, Ele vai entrar na terra. Deus disse, ó, não vai não, porque não me santificou diante do povo. Sabe por que nós erramos? Sabe por que nós pecamos? Porque nós não conhecemos Deus. Nós queremos moldar Deus ao mundo, ao nosso querer. Deus não se molda, Ele é Senhor acima de todas as coisas. Senhor acima nos céus, embaixo na terra. Ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz. Ele pode. Não tem Deus bonzinho. Não tem. Só há uma condição para se ter perdão. Uma única condição. Quer perdão? Tem uma única condição. Qual? Arrependimento. O que é arrependimento? No grego essa palavra significa metanoia, significa mudar de mente. São João pregando, ele diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? Eu fiz, mas nunca mais eu quero fazer. Foi muito cruel. Não quero mais. Chega. Foi horrível. Se Deus me desse a oportunidade, eu voltaria lá e desfazia tudo que eu fiz. Isso é arrependimento. Não quero mais. Não foi o que Pedro fez? Ele negou Jesus nunca, mas nunca mais. Quando ele foi ser martirizado, por favor, me martirize de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igualzinho meu Senhor. Mudança. Só tem um modo de alcançar a salvação: arrependimento dos pecados. Só. Ah, Deus entende. Irmãos, Deus não entende. Ah, Deus sabe, irmãos, não brinca com Deus. Isso é uma conversa mundana. Eles não conhecem Deus. Nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer. Senhor, olha, pega o apóstolo Paulo, irmãos. Deus chegou para o apóstolo Paulo, pegou ele no céu, Deus abriu as cortinas dos mistérios. Paulo, você está vendo desde lá até aqui, ó, aconteceu tudo isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Paulo teve toda a revelação do evangelho desde a criação de Adão. Ele disse, eu ouvi coisas no céu, irmãos, eu ouvi coisas. E um dia ele está lá, Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Outra vez, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Outra vez. Sabe o que Jesus falou? Não, não vou tirar. Minha graça te basta. Não existe Deus bonzinho. Existe Deus que é santo, justo, justo. Deus suportou Satanás no céu falando de Jó, falando da terra, porque ele é justo. No tempo determinado, ele acabou com isso. Nós somos mortais, somos homens, viramos pó. Deus permanece. Não existe Deus bonzinho. E agora, irmãos, isso é um alerta para a igreja, isso é um alerta para nós. Eu estou falando aqui, irmãos, a palavra é para mim. Quando Jeremias profetizou que Babilônia seria tomada, a palavra era para ele também. Judá seria tomado, ele era judeu. Seria levado para a Babilônia, ele também seria. A palavra é para o profeta também. É para nós acordarmos e prestarmos atenção. Sinais, sinais, sinais. O mundo é igualzinho àquela criança que você faz um bolo de chocolate, você põe o bolo na geladeira e sai. Quando você volta, cadê o bolo? Aí você encontra a criança. Ela tem chocolate até no cabelo. A boca toda suja, as mãozinhas cheias de chocolate, cheia de bolo. Aí você pergunta, você pegou o bolo dali? Ela, não peguei. Cadê o bolo? Não sei. Você comeu o bolo? Não comi.
O mundo é desse jeito. Eles dizem que Deus não existe. Eles negam a divindade de Jesus, eles negam a ressurreição de Jesus, mas as roupas do mundo gritam, trovejam, o noivo vem vindo. Gritam, o noivo vem vindo. Sinais, sinais. Jesus disse assim, olha, prestem atenção. Antes, antecedendo a vinda do Filho do Homem, haverá sinais nos céus, as potências dos céus serão abaladas. Presta atenção. Haverá sinais climáticos, terremoto, maremoto, tsunami, presta atenção. Haverá sinais políticos, haverá sinais familiares, pai contra filho, filho contra pai. Haverá fome, haverá sinais econômicos, né? Haverá fome, guerra, peste. Irmãos, pensa que está acontecendo isso tudo de uma vez. Sinais. E o maior sinal, irmãos, esse sinal crava no meu peito, esse sinal é o amor de muitos esfriará. E sabe o que nós estamos vendo? Presta atenção. Nós estamos vendo o espírito do anticristo tomar vulto. Por quê? Porque quando nós saímos para uma peleja, nós temos que fechar todos os flancos. Se deixamos flancos abertos, o inimigo entra. E a igreja deixou o flanco aberto. O amor esfriou. E o espírito do anticristo cresceu. Antigamente a gente ouvia falar de morte, mas era tudo velado. Antigamente a gente ouvia falar de atrocidades, eram todas veladas. Tinha, sempre teve, mas era tudo escondido. O que acontecia na China, por exemplo, não acontecia no Brasil, porque o Brasil era um país cristão, o Brasil era um país religioso. Então, por conta da oração, por conta dos jejuns, por conta do que a igreja fazia, o que acontecia na China não chegava no Brasil, acontecia lá. Né? O que acontecia nos Estados Unidos, por exemplo, não acontecia na Argentina. Por quê? A Argentina tinha a igreja que orava, né? Tinha lá, às vezes as pessoas não eram crentes evangélicas, mas rezavam, pediam a Deus, honravam família, honravam autoridades, e Deus vendo isso, ok. Mas o que aconteceu? O amor esfriou. Aí no culto, não vai fazer o quê no culto? Hoje eu não vou no culto não, porque vai passar aquela série sensacional. Não vou não. Porque hoje fulano vai jogar contra ciclano. O amor esfriou. O que aconteceu? O espírito do anticristo tomou vulto. A mesma coisa que acontece no Canadá, acontece no Brasil, acontece na Argentina, acontece na Finlândia, acontece na Noruega, está acontecendo na Austrália. Por quê? Porque o anticristo já está trabalhando nas plataformas do mundo. E cadê a igreja? Cadê a igreja? Onde está a igreja de Cristo? Cadê a noiva do Cordeiro? Imagina, a gente fica sabendo, né, aconteceu um sequestro, alguma coisa tal. Normal. Não foi com a minha família. Mataram uma criança. Ai, que pena, coitado dos pais. Cadê? Cadê o nosso protesto? Egito. Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, chegou a hora de libertar o meu povo. Por quê? Por que chegou a hora? Como Deus sabia que era a hora? Por quê? Alguém pode me dizer? O clamor do meu povo chegou até mim. Capítulo 4 da Epístola de Tiago, Deus fala assim, ai de vós ricos, ai de vós miseráveis mercenários, porque o clamor do pobre subiu até mim. Cadê a igreja para clamar? Senhor, nós somos contra tudo isso que está acontecendo.
Não é vestir camisa e ir para a rua, não, irmãos, não é só isso, não. É no seu quarto, é no seu aposento. Senhor, eu não concordo. Jesus, olha a situação que nós estamos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não concordo. São crianças, Pai. São vidas, Pai. Crianças sendo raptadas, crianças sendo sacrificadas. Pai, tem misericórdia, eu não concordo. São vidas, Pai, são vidas. Senhor, estão querendo matar as crianças no ventre. Não é só uma criança que eles estão matando, é uma família, é uma geração. Senhor, tem misericórdia, eu não concordo. Pai, a tua igreja não concorda. Cadê o clamor, clamor, clamor? Cadê? Senhor, está vendo aí, Senhor? Está vendo aí? Ó, são amigos de criminosos. Está vendo aí, Senhor? Eu não concordo, Pai. Eu não concordo que um pai de família saia para trabalhar e seja morto, porque ele não tem dinheiro para dar para o assaltante. Pai, isso é cruel demais, isso é ruim demais. Cadê o clamor? Mas a igreja está dormindo. E o anticristo está tomando vulto. Irmãos, dura a palavra? Irmãos, a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus não passa a mão na cabeça. Ela confronta. Deus está chamando cristãos para orar. Deus está chamando cristãos para clamar. O clamor chegou aos meus ouvidos. Vou fazer uma grande coisa no Brasil, porque o clamor dos brasileiros chegou aos meus ouvidos. Mas cadê? Não. Cadê os cristãos? Estão aí ajudando. Estão ajudando a implantar o reino do anticristo na terra. Acorda, tu que dormes. Desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque Deus não se engana. Deus não é enganado. Tem umas passagens na Bíblia que eu acho muito bonita, irmãos, eu gosto. Quando Daniel teve uma revelação de Deus, ele fala, vi um ancião de dias, né? Vi quando foi colocado o trono, ele se assentou. E vi quando viram os anjos, e veio um, Daniel não conhecia Jesus, mas ele fala, vi um semelhante ao Filho do Homem. Quem falou para ele que era o Filho do Homem? Ele não conhecia. Vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele chegou diante do trono, e os seus olhos eram como chama de fogo. Coisa linda, né? Aí Ezequiel está lá na Babilônia, Deus mostra para Ezequiel, quando Salomão orou, eu desci com a minha Shekinah no templo. Lembra, foi aquela maravilha? Só que o meu povo prevaricou contra mim, o meu povo pecou, agora eu estou me retirando, a minha Shekinah está indo embora. O que Ezequiel vê? O trono de Deus, assentado sobre ele, um semelhante ao relâmpago. Os seus olhos são como chama de fogo. João está na ilha de Patmos, está lá, de repente ele fala assim, alguém me tocou, alguém me chamou, quando eu olhei, um semelhante ao Filho do Homem. Os pés como latão reluzente, a roupa branca, um cinto de bronze, e os seus olhos eram como chama de fogo. O que significa isso, Rita? Deus vê todas as coisas que acontecem no mais íntimo, do mais íntimo, do mais íntimo do oculto. Deus conhece tudo. O salmista Davi diz assim, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não pisca, ele não... Os seus olhos veem todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos. Ele é Deus, ele não é bonzinho. Ele não é bonzinho. Pessoa faz, acontece, usa a igreja como trampolim, né? Pessoa chega na igreja, canta, arrecada dinheiro, tal, depois vai para o mundo, vai beber, vai compor música mundana, vai lá, vai cantar. Esquece de Deus. Quando morre, todo mundo foi para o céu. Foi para o céu. Que céu? Foi para o céu, por quê? Porque cantava na igreja. O quê? Irmãos, não se engane. Salvação custou muito caro, irmãos. Muito caro. Rita, Jesus falou assim, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus também falou assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Você está andando cansado, você chega e deita debaixo de uma árvore frondosa, você levanta os olhos assim, tem uma jaca lá em cima, você fala assim, opa, isso aqui é uma jaqueira. Você vai, anda mais um pouquinho, você deita debaixo da outra árvore, você olha assim, carregada de manga, você fala, opa, isso aqui é uma mangueira.
Pelo fruto se conhece a árvore. Quem não dá fruto para o reino de Deus, não pertence ao reino de Deus. Certa feita, Jesus ia, né, para Betânia, está ele andando, né? Fome, o estômago roncando, fome. Ele chega diante de uma figueira linda, frondosa, cheia de folhas lindas, e ele começa a procurar. E olha aqui, e olha, não tem fruto. Jesus ficou com tanta raiva que ele falou assim, olha aqui, nunca mais nasça fruto de ti. Foi para Betânia. Jantou, ficou lá. No outro dia, quando eles estavam vindo embora, a figueira tinha secado até as raízes. Quantas pessoas receberam a maldição de Deus por não frutificar? Cheio de folhas. Aquele crente, beleza, crente abençoado. É uma beleza. Cadê o fruto? Fruto, o que Deus vai colher é fruto, não é folha. O que Deus vai colher é fruto. Irmãos, não julga não, irmãos, julga não. Não, irmãos, pelo fruto se conhece a árvore. Abandonou, cuspiu no prato que comeu. Preferiu a bebida do mundo, preferiu a glória do mundo, preferiu o holofote do mundo, preferiu o brilho do ouro. Tem o que com Jesus essa pessoa, meu Deus? Com o meu Jesus, com o Jesus que eu sirvo e que eu conheço, não tem nada não. Sinto muito. Tem não. Tem não. Jesus falou assim, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. É apertado, é estreito. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar sua cruz de cada dia. Tem que apertar. Tem que apertar. Largo, espaçoso é o caminho que leva à perdição. A pessoa está andando no caminho largo, pulando. Como que ela vai para o céu? Que céu que ela vai? Não vai, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para ver. Conhecer o nosso Deus. O nosso Deus não se molda ao mundo. Ninguém compra Deus. Ninguém. Ele sabe todas as coisas. Então, essa palavra é de alerta. Ficarmos atentos. O Espírito Santo tem um dom que Ele nos dá, que chama dom de discernimento de espírito. Peça a Deus, peça. Você já desconfiou do camarada, Senhor? Eu já fiz isso. Devo dizer para os irmãos que eu já fiz isso. A pessoa está, eu já disse, Senhor, olha, eu não conheço, a pessoa está chegando agora, parece que é isso, mas o que é, Senhor? É ou não é? Irmãos, devo dizer para vocês, Deus mostra. Quando há sinceridade no nosso coração, Ele não mostra para a gente difamar a pessoa, Ele não mostra para a gente ser melhor que a pessoa, Ele mostra para a gente entrar na presença dEle. O pastor entregou o ministério para aquele irmão. Senhor, então vamos orar, Senhor. Não vou nem falar com o pastor, vamos orar, Senhor. O ministério é teu, tem misericórdia, Senhor atua, Senhor tem misericórdia, porque Deus, irmãos, Ele trabalha muito com a oração do crente, muito, muito. A Bíblia diz que no céu, no altar, diante do trono de Deus, está lá as orações dos santos. Não é murmuração, não é reclamação, não é falar com o vizinho, não é passar zap, é entrar no teu aposento e falar com Jesus. Isso dá fruto. Então, irmãos, a palavra para nós é desperta. Vamos despertar, irmãos. Vamos despertar. Desperta, irmã Rita. Desperta. Sabe por quê? Livro, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tem lá um versículo, irmão, que testifica. Ele brilha contra o mundo. Ele brilha contra o crente falso. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E quando eu repito esse versículo, eu gosto de pôr meu nome. Eu gosto de pôr meu nome. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que a Rita plantar, isso ela vai ceifar. Experimenta falar esse versículo com o nome de vocês. Experimenta. Tudo que a Rita plantava. Opa! O que eu estou plantando? Opa! Um dia Deus vai trazer todas as coisas a juízo. Todas as coisas a juízo. Começando pelas nossas palavras. Todas as coisas. Ninguém se esconde de Deus. Com Deus não se brinca. E porventura, pode ser que essa palavra seja para alguma pessoa dissimulada que vai ouvir, que está ouvindo, não sei, essa palavra talvez seja a porta em que Deus esteja dizendo, vai entrar? Vai entrar? Porque antes da condenação do dissimulado, Deus dá a última oportunidade para ele ver
Então, irmãos, Deus é santo. Deus merece respeito, honra, glória, majestade, todas as coisas são dele. Ele não precisa de nós. Não precisa de nós. Mas ele cuida de nós. Só que tem uma coisa, Deus não se prostra aos caprichos do homem. Aí o mundo fala assim, não, Deus não é assim não. Vocês sabem por que os amigos de Jó, eles acusavam Jó de pecado? Vocês sabem por quê? Porque na cabeça deles não dava a ideia de que Deus fazia aquilo com uma pessoa justa. Não, Deus não faz isso. Sabe a famosa frase, Deus não faz isso? Deus não faz isso. Imagina um camarada igual Jó, imagina, Deus fazer isso? Não faz, ele pecou. Ele pecou. Nós queremos colocar Deus no mundo, irmãos, Deus faz o que Ele quer, e todo o propósito dele é de crescimento para nós. Todo o propósito. O Brasil está nessa situação, teve a assinatura de Deus, quem sabe Deus fez uma reunião no céu, quem vai convencer, quem vai? O que eu faço? Serei uma caneta na mão de certas pessoas, vou nem falar o nome. Então vai prevalecerá. Por quê? Porque talvez com isso Deus vai fazer a igreja acordar, crescer, precisa de oração, igual o pastor falou, precisa voltar às vigílias, precisa de oração, precisa, irmãos, do amor voltando. Senhor, eu não concordo com isso, Senhor, isso é cruel. Cadê o clamor da igreja? É esse clamor que Deus quer ouvir, para Ele tomar uma decisão. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus, irmãos, continue falando conosco, e que nós sejamos cristãos, lutando pelo reino de Cristo, irmãos. Porque a trombeta vai soar. Muita gente fala assim, não vai não. Imagina, o mundo sempre foi assim. Hoje passou um asteroide muito grande, passou aqui pela América do Sul. Sinais, as potências do céu serão abaladas. Essa semana eu li uma revista científica que diz que o eixo da Terra perdeu. Tá? As coisas agora, diz que isso corre o risco até de nós perdermos os nossos dias, não vai ter mais 24 horas, vai se igualar muita coisa. E por um acaso, por conta disso, eu vi uma outra notícia, que eu acho que os irmãos ouviram também, do relógio dos cientistas. Ouviram? Que segundo os cientistas, com cálculos matemáticos, eles deduzem que falta 90 segundos para o mundo acabar. Aí tem cristão que fala assim, bobeira, Rita, imagina, não tem nada a ver, Rita, do dia e hora ninguém sabe, nem Jesus não sabe, imagina. Não, irmãos, sabe o que é isso? É o mundo gritando que Jesus vem. É o mundo gritando, Jesus vem. Presta atenção nos sinais, para não sermos enganados. Que Deus nos abençoe grandemente.